A ansiedade é um dos grandes males que a humanidade vem sofrendo e parece que a cada vez ainda vem se intensificando essa ansiedade. A questão é que precisamos ter uma autoanálise para que a gente possa entender o que é que causa essa ansiedade, essa ânsia de um prazer, satisfação e realização. E como sempre falo aqui no canal, nós realizamos uma tradução diferente do que Cristo veio nos ensinar. E é por isso que essa série de vídeos colocamos espiritualidade e psicanálise, para fazer uma correlação entre o espírito e a psique. Como que sofremos essa ansiedade. E também podemos até colocar também estados depressivos, mas hoje é a ansiedade, a ânsia, que é uma dissociação do presente momento, que é o que as pessoas vivem e não sabem como controlar isso. Nós vamos trazer aqui, através de uma tradução diferente dos ensinamentos de Cristo em relação às religiões, para que a gente consiga sim controlar a nossa ansiedade. A nossa ansiedade ela vem do estado de um prazer, satisfação e realização diante de algumas situações. Um prazer antecipado de algo, para que nos traga conforto. Agora, quem é que quer esse prazer, satisfação e realização? Como no comentário de um vídeo anterior, o id é o que quer somente todos os prazeres, ele busca realizar isso e ele não mede esforços para isso. Só que, como o id também tem o outro lado, vamos colocar aqui que é o espírito que busca, o espírito pronto, como disse Jesus, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito, que seria o id, o lado de busca de prazer, realização, satisfação, também tem o outro lado, que é o inconsciente, onde está gravado aqui durante a nossa infância e parte de experiência das nossas vidas, os traumas que nos impedem de agir em determinadas coisas. E nos lembra de memórias que passamos, experiências que passamos emocionalmente, e faz com que a gente haja de forma não consciente, somente pelos impulsos. Então, quem é que busca esse prazer? É o id. E quando, como eu disse ainda há pouco, que Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, o id, que é o espírito, vamos colocar aqui, fazer uma correlação, espiritualidade e psicanálise, ele quer um prazer, então ele se dissocia do presente momento. Ele sai daqui, porque tudo para ele já é realizado. Quando saímos do paraíso, viemos para essa dimensão mais grosseira, saímos da consciência divina e viemos para essa consciência mais densa, nós formamos esse corpo físico, que não acompanha a velocidade do espírito. Então é isso que causa essa ânsia de prazer, realização e satisfação. Mas Jesus já tinha dito, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para não cair em tentação. Mas vamos no tema de hoje, para a gente buscar como controlar a nossa ansiedade. Está aqui, dá para ver direitinho. Boa. Então vamos lá. O tema é preocupar-se. E vamos começar já com o tema do Evangelho, que diz: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, que diz: a preocupação, como todos sabemos, é um estado antecipado de ansiedade de eventos que podem nem mesmo acontecer, a menos que a cultivemos e permitamos que ditem nosso modo de viver. O dia de amanhã, conforme ensinou Jesus, terá suas próprias questões que cuidaremos quando chegar. O Mestre nos chama a atenção para que fiquemos cuidando do presente momento. Ele, com sua profunda sabedoria,
compreendia que o que nutrimos em nossos pensamentos molda o nosso sentimento e realidade. Nossa história passada se reflete no presente momento. Portanto, devemos abraçar o hoje com felicidade, fraternidade e caridade. Devemos vigiar e orar para evitar recaídas em tentações passadas. Jesus nos alertava que nossos pensamentos e ações são ecoados no universo. O que emitimos, recebemos. Ele nos lembrou de valorizar o presente momento e cuidar do que estamos gerando no hoje. Nossas expectativas do universo espelham o que ele espera de nós. O futuro é uma extensão do hoje. Portanto, não se apegue às preocupações futuras, mas viva o hoje com a esperança de dias melhores. Viva o melhor de si hoje, irradiando boas energias ao universo, que responderá com vibrações semelhantes. Não esperemos algo do universo, mas dobremos ao universo com as oferendas do que desejamos. Doe paz, felicidade, fraternidade, bondade, que a entrega generosa e positiva atrai retorno igualmente generoso. Não se preocupe com o amanhã. Em vez disso, viva intensamente o hoje. Esse é o tema de hoje. E agora, como a gente vai conseguir controlar as emoções? Como vimos aqui, o mestre fala para nós não nos preocuparmos. Quando eu falei que a gente se dissocia do presente momento, é que a gente busca mentalmente um estado antecipado de realização. Dependendo do que a gente interage no nosso dia a dia, pode ser conjugal, familiar, social, profissional, financeiro. Tudo isso é uma projeção do espírito. O espírito está pronto. Quem é que projeta todas as realizações? É o espírito. Ele se projeta no futuro, ele se dissocia daqui do presente e vai para um futuro, criando todas as coisas, como disse Jesus, o espírito está pronto. Só que a carne que é fraca, isso que agora a gente precisa entender, a carne é fraca, não acompanha a velocidade do espírito. E com isso, cria-se esse estado de ânsia de resolver. Por isso que a gente fica ansioso, querendo resolver as coisas, que não pode o corpo físico acompanhar a velocidade do espírito. Isso é o que cria a ânsia, a ansiedade, os estados de ansiedade. E sabendo disso, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa, quando começar, dependendo da experiência que tivermos interagindo, do que queremos criar para nós, os projetos, as realizações, a gente cria mentalmente, o espírito já criou, isso já é real. Sabendo desse ensinamento de Jesus, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, sabendo que a carne é fraca e não acompanha a velocidade do espírito, então o projeto já está na mente, já está lá no futuro, independente de qual área seja, tá, gente? Qualquer área, não importa qual seja. É a criação mental, é o espírito quem cria. Ele criou, isso já existe. Então, qual é o passo a passo? Já sabendo que o corpo físico ele não acompanha a velocidade do espírito, é saber que tudo tem um passo, tudo tem as suas etapas para serem seguidas. Quando a gente se imaginar o estado de ansiedade e que está lá no futuro, a gente fala, opa, peraí, eu não vou conseguir resolver isso lá. Eu consigo resolver no presente momento. Por isso que Jesus disse, a cada dia basta o seu cuidado. Precisamos cuidar no hoje, de realizar aquilo, resolver uma questão que a gente já projetou lá no futuro, mentalmente, o espírito. Só que os traumas do inconsciente vai trazer
as dificuldades emocionais, mas quando estamos presentes, conscientes disso, a gente consegue dar andamento para resolver todas as questões que nós queremos para nós. Então, esse é o detalhe. Quando você estiver vigilante, se vigiar, indo lá para o futuro, então, se questiona, peraí, eu não vou resolver lá, eu vou resolver lá? Não vou. Onde é que eu resolvo isso? No presente momento. E é a partir daí que eu começo a controlar a minha ansiedade. Claro que tem outros gatilhos que estão no inconsciente que repentinamente cria estados de ansiedade. Mas aí já é um caso mais psicanálise clínica, onde a gente consegue sim chegar na origem e através até mesmo de técnicas de PNL a gente consegue rapidamente controlar a ansiedade e também dar um novo significado. E esse é um conteúdo que você consegue sim controlar a sua ansiedade. Você pode ser na realização profissional, financeira, pode ser numa questão conjugal, numa conversa familiar, onde cria aqueles estados de ansiedade, seja numa interação social, tudo isso. Muitas vezes a gente está conversando com alguém e de repente nossa mente foge lá para o futuro, imaginando determinada coisa conforme a experiência que estamos vivendo no momento. E é aí onde a gente precisa estar vigilante. E a gente não deixar saber que o espírito cria, voltar para o presente momento e começar a realizar. Essa é uma forma que conseguimos de controlar a nossa ansiedade. Qual é o estado de ansiedade que você já passou e não conseguia controlar? Deixa aqui nos comentários. Eu vou trazer, dependendo do que for, eu vou trazer uma técnica em especial para você conseguir controlar a ansiedade. E com isso a gente viver em estado de presença. Não será o reino de Deus que Jesus anunciou que é para nós vivermos aqui? Sabe por quê? Porque somos a própria criação. E fique na paz de Deus.